casal, aleluia, antes do pecado, se você ler lá no capítulo 2, você vai ver que eles estavam nus e não se vergonhavam. Por quê? Porque eles estavam cobertos pela santidade de Deus. Estavam cobertos pela glória. Então eles não precisavam dessas vestes. Como um dia, quando formos arrebatados, todas essas vestes ficarão e seremos vestidos como os anjos de Deus. E em Romanos 3:23 está escrito que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aí quando entra o pecado, a primeira preocupação do casal: temos que cobrir a nossa nudez. Aí eles correm e conseguem folhas de figueira e fazem aventais para cobrirem a sua nudez. Aí Jesus aparece pela primeira vez, porque a Bíblia diz que o Senhor Deus faz túnicas de peles e os vestem. Ali já está falando da redenção, aleluia. Ali já está falando, louvado seja Deus, do sacrifício do nosso Senhor. Creio eu que um cordeiro foi sacrificado, porque o Senhor já estava provendo um sacrifício que haveria de redimir a humanidade. Aí o casal é vestido, irmãos. Aí vem a primeira profecia acerca dele, proferida pelo próprio Deus. E o Senhor diz que haverá inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A Bíblia já falava dele, Jesus Cristo ontem. Nós estamos no ontem. Aí nós vamos para o Êxodo, e no Êxodo nós vemos um povo escravizado por 430 anos. Aí esse povo começa a clamar, e em meio ao seu clamor Deus provê um libertador para Israel. Aí nós vemos, amados irmãos, o Senhor trazendo mão forte sobre o Egito, Deus trazendo juízos sobre aquilo que eles acreditavam que eram deuses, porque cada praga daquela era o Senhor sobrepujando a idolatria do Egito. E até a 9ª praga, Faraó conseguiu segurar o povo, mas quando chegou na 10ª praga, ele não pôde mais segurar, porque na 10ª praga havia uma menção de Jesus Cristo ali. Porque um cordeiro foi morto e foi dada a ordem que o sangue do cordeiro deveria ser colocado nas ombreiras de cada casa, porque à meia-noite o anjo da morte visitaria o Egito, e em todas as casas que não houvessem a marca do sangue, ele entraria e ceifaria a vida do primogênito dos homens e dos animais. Chega a meia-noite, lá vem o anjo da morte. A Bíblia diz, irmãos, que toda a casa que tinha marca do sangue, ele pulava por cima, ele poupava aquela casa. Aí daí vem o termo Pesar, que é o termo hebraico para Páscoa, aleluia. Ele pulava sobre aquelas casas. O que foi que aconteceu? Mortandade na casa que não tinha o sangue, livramento e vida na casa que tinha sangue. Eu já vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Tem sangue aí, tem sangue no cordeiro, é livramento, é vida sobre a tua casa. Por glória. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Aí nós vemos Deus falando para Moisés: faze um tabernáculo. O modelo que tem aqui em cima, eu quero que tu faz lá embaixo. Oh glória. Porque essa é a forma correta, assim na terra como no céu. Sabe por que muita gente tem perecido, irmãos? Porque não tem perguntado a vontade do céu. Tem feito a sua própria vontade, tomado as suas próprias decisões, andando pelas suas próprias pernas e achismos. Mas tem que ser assim na terra como no céu. Esse é o princípio. E aí, irmãos, aquele tabernáculo fala tipologicamente acerca do nosso Senhor. Primeiro, na porta de entrada daquele tabernáculo já está o nosso Jesus ali, porque ele diz
holocausto, o altar do sacrifício, já falava do sacrifício dele na cruz do Calvário. Aquele altar simbolizava o Gólgota, o monte da caveira, onde ele deu um grito de vitória para a igreja. Porque quando muitos pensavam que ele estava ali acabado, ele estava triunfando sobre o inferno. Quando ele diz: Tetelestai, está consumada a obra. Todas as estruturas do inferno foram desmanteladas, irmãos. E agora você só é prisioneiro se você quiser. Porque o diabo perdeu na cruz. O diabo foi derrotado na cruz. Ele não tem mais legalidade na minha nem na tua vida, queridos. Aí quando entramos pelo tabernáculo, tem ali a pia de bronze, onde os sacerdotes tinham que se lavar para poder entrar. Isso já fala da santificação do Senhor Jesus nas nossas vidas. Para entrar, para tocar, para fazer algo na obra do Senhor, precisamos estar lavados, limpos, amém? Para que o nosso trabalho seja aceito, para que o nosso trabalho seja aprovado, temos que ser lavados. Oh, glória! Entrando no primeiro compartimento ali, no lugar chamado lugar santo, nós temos ali o candelabro, nós temos ali a menorá, e aquele candelabro deveria ser aceso às 6 da tarde até às 6 da manhã. Todos os dias o sacerdote tinha que acender aquele candelabro. Aí nós vemos Jesus lá em João 8,12 dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quer ter luz? Se achega ao Senhor. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Do outro lado nós temos a mesa dos pães da proposição, onde 12 pães frescos eram colocados ali todos os sábados. Aleluia. E aquele pão simboliza o nosso Senhor, porque lá em João 8,48 ele disse: eu sou o pão da vida. João 6,48. Eu sou o pão da vida. Ele é o pão que sacia a nossa fome. E aí nós vemos o altar do incenso, que está próximo ao Santo dos Santos. E a Bíblia diz em Hebreus que ele vive para interceder por nós. Ele é o nosso intercessor. E por último, após aquele véu, estava a arca da aliança centralizada no meio daquele lugar que foi preparado. 7 passos à direita, 7 passos à esquerda, 7 passos para frente, 7 passos para trás. No centro daquele compartimento está Arão na Kodesh, a arca da aliança, que era o maior símbolo de santidade que o povo de Israel tinha. Ali, irmãos, ninguém podia tocar. Os sacerdotes escolhidos tinham que pegar nos varais que ficavam a 2 metros de distância da arca. Ninguém podia tocar naquele símbolo que era o símbolo de Jesus, de madeira de acácia revestida de ouro. Aleluia. E ali, segundo um sábio, não sei se recebeu por revelação, ele diz que dentro da arca havia ali, em cada canto daquela arca, a simbologia do seu ministério. Rosto de homem, rosto de águia, rosto de boi. Aleluia, louvado seja Deus. Estava ali as faces do Senhor, que falava do seu ministério terreno, rosto de cordeiro. E ele cumpriu o seu ministério, irmãos. Ele cumpriu o seu ministério. Jesus Cristo ontem era o verbo. Jesus Cristo hoje se cumpriu, queridos, da sua encarnação até os dias que nós estamos agora. Dispensação da graça. Jesus Cristo hoje. Aleluia. E quem é Jesus Cristo hoje? Vamos para Mateus
Mateus 16, ele pergunta para os seus discípulos: o que é que dizem os homens acerca de mim? Aí eles começam a trazer o relatório. Dizem que tu és Elias, João Batista, um dos profetas. Aí ele volta-se para eles e diz: e vós? Quem dizeis que eu sou? Uma coisa é o que os outros dizem lá fora, outra coisa é o que você diz. Ele aperta os discípulos e eles se calam. Eles se calam porque carne e sangue não tinha resposta. E houve um silêncio no colégio apostólico. Mas Pedro quebra o silêncio, irmãos. E Pedro se levanta no meio e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão, porque quem te deu essa revelação não foi carne nem sangue, foi o Pai que está no céu. Sabe o que significa isso, irmãos? Essa revelação fala de intimidade com a sua pessoa. Aleluia. Intimidade com a sua pessoa. Uma coisa é você conhecer Jesus pelo que os outros dizem, outra coisa é pela sua própria experiência. Estamos vivendo um tempo, pastor Aparecido, que nós precisamos nos achegar mais à presença do Senhor para termos experiência com Ele, porque as experiências que nós ouvimos nos alegram, mas as experiências que nós vivenciamos nos marcam. E só os marcados haverão de suportar a apostasia, a frieza espiritual e tantas coisas que estão acontecendo no meio do povo de Deus. Mas eu tenho uma viva esperança em meio a esse quadro caótico, em meio a esse quadro de déficit, tanto na parte espiritual como na parte da humanidade, irmãos. Tenho uma promessa e eu estou agarrado nesta promessa. O remanescente de Deus será sacudido pelo poder do Espírito Santo como nunca antes. Aleluia, Deus, aleluia. Glória a Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quem conhece a Ele é liberto por Ele. Quem conhece a Ele é curado por Ele. Quem conhece a Ele é suprido por Ele. Porque quando olhamos para a palavra, nós vemos Ele curando, porque Ele é médico dos médicos. Uma das minhas primeiras experiências, irmãos, uma das minhas primeiras experiências que marcou a minha vida cristã, eu fui convidado para orar por um rapaz no Hospital São Vicente, em Vitória da Conquista, que estava desenganado pela medicina há 17 dias, estava em coma. Aquele jovem de 13 anos, por nome de Adrealdo, aquele jovem estava com o olho vidrado há 17 dias, sustentado por aparelhos, e os médicos diziam: temos que fazer uma cirurgia urgente, e a família não tinha condição, porque a cirurgia tinha que ser particular. E aquele moço, José, senhor José, que trabalhava no mercado público, na época eu era vendedor de bolo, e eu fui vender o bolo para ele, e ele numa tristeza disse: o que está acontecendo, Zé? Ele: meu filho que está morrendo. Eu disse: Zé, eu posso ir orar por ele, eu não sou rezador, não sou curador, mas eu creio que Jesus pode fazer alguma coisa. Ele disse: eu creio. Aí cheguei por volta do meio-dia no Hospital São Vicente, ali de Vitória da Conquista, e está tudo vivo na minha mente como se fosse agora, irmãos. Desse lado estava a mãe e a prima dele. Nessa cama estava Adrealdo, com o olho vidrado, com a cabeça virada de lado. Eu disse: minha senhora, eu estou aqui para orar pelo seu filho. Não sou rezador, nem sou curador, e nem faço nada por dinheiro. Vim porque creio que Jesus pode curar. A senhora quer? Ela: eu creio, com o rosto cheio de lágrimas. Naquela hora, juntamente com o jovem Alex que estava comigo, nos aproximamos do leito. Eu me lembro como se fosse agora. Coloquei a mão na cabeça daquele moço e levantei a minha outra mão para o céu. E eu dizia: Senhor, este jovem está nesse estado há 17 dias e a medicina diz que não tem jeito, mas eu creio no teu poder. Toca agora na vida desse jovem. Naquela hora eu senti uma eletricidade que estava vindo do céu e passando pelo meu corpo. Quando eu terminei a oração, eu disse: meu jovem,
Há 17 dias você não falava, mas agora você vai abrir a boca e falar: diga Jesus! Você crê em milagre, você crê em milagre, você crê em milagre, porque naquela hora aquele jovem abriu a boca e disse: Jesus! Glória! E aquele moço sentou na cama, a mãe começou a pular no hospital, glória, glória, e houve um alvoroço ali naquele lugar. Jesus Cristo é o mesmo. Eu creio que Ele ainda faz. Eu creio que Ele ainda faz. Tem mais ou menos um mês, os irmãos aqui são testemunhas. Uma mulher deixou a muleta lá na igreja. Pela medicina não tinha mais jeito. E hoje ela está andando perfeitamente sem a muleta. Porque Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, Ele faz. Ele faz. Eu não sei qual é o teu problema e não me interessa. O que eu sei é que a solução está aqui essa noite. Jesus Cristo é o mesmo. Diga para essa fraqueza nessa noite: tu vai sair da minha vida. Diga para essa frieza nessa noite: tu vai sair da minha vida. Diga para esse desânimo: hoje é o teu fim. Diga para esse desejo de desistência: acabou. Eu vou ser mais crente do que era. Glória. Oh, aleluia. Aleluia, eu sinto a presença dele aqui. Oh, glória, 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 glorifica ele. Oh, aleluia. Vamos começar esse janeiro, irmão, enchendo o nosso vaso de azeite do céu, enchendo o nosso coração da palavra viva, enchendo a nossa mente da confiança em Deus. Oh, glória. Oh, glória, aleluia. Oh, você tem que fazer como José. Eu acho que eu nunca contei aqui esse testemunho. Aquela criatura não tinha mais jeito para ele. Todo mundo que passava dizia: não tem mais jeito. A família não acreditava, os amigos não acreditavam, ninguém acreditava que tinha jeito para o Zé. Porque todo santo dia ele ia naquele lugar, tomava todas e caía. Mas tinha uma coisa diferente naquele homem. Quando ele estava caído lá, olhando para o céu, ele dizia: Satanás, eu sei que é você que está fazendo isso comigo, mas um dia Deus vai me libertar. Mas no outro dia ele estava no mesmo canto, porque a Bíblia diz que quem comete pecado é servo do pecado. Ele não tinha força, estava lá de novo, dizendo as mesmas palavras. Irmão, há poder nas palavras que nós dizemos. Cuidado ao estar com as palavras que vocês falam. Cuidado, igreja, com a palavra que você profere, porque há poder nas palavras. O mundo espiritual é regido por palavras. Você sabia disso? Palavra mata e palavra dá vida. Quando Ezequiel está lá no vale, não vou entrar nessa mensagem, mas só para te trazer a memória, Deus disse o quê? Profetiza a minha palavra. Está tudo difícil, tudo dando errado, tudo trancado. Começa a profetizar. Dá uma de doido, irmão. Dá uma de doido. Eita glória! Um dia, pastor Aparecido, eu fui pastorear uma igreja. Tinha 6 anos que essa igreja foi fundada naquele bairro. E não tinha jeito. Não tinha jeito para crescer. Era meia dúzia de pessoas. Aí um dia eu fui para lá para o culto de oração. Terminei minha oração. Como de costume, estou aqui com os olhos ainda fechados, passando paninho aqui, o suor, muito suor. Aí com os olhos fechados mesmo, eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Não ouvi de uma voz. Quando eu olhei, não tinha ninguém, só tinha eu. Só tinha 6 tempos. Aí resolveram no menino naquele dia. Aí eu dei uma de doido. Eu falei: Jesus, se eu fui colocado aqui, tem um propósito aqui. Então nós vamos fazer o culto nós dois aqui essa noite. Cantei os hinos da harpa, fiz a oração, preguei a mensagem, depois saí botando a mão nas cadeiras. A partir de hoje,
Vai ter pessoas aqui nessas cadeiras. Minha esposa é testemunha. Meu pai estava conosco esses dias, aí ele ia conosco, ele dizia: para que o pastor Manuel foi colocar a igreja nesse deserto? Eu dizia: não se preocupe não, meu pai, Deus tem um propósito aqui. Dentro de um ano, irmãos, tinha mais de 60 membros naquele ano. Porque quem faz isso é o dono da obra. O cabeça da igreja não está na terra. O cabeça da igreja está no céu. Aleluia. Louvado seja Deus. Então um dia, irmãos, voltando para o José, ia passando o irmão, indo para a igreja. Quando ele ia passando, o Espírito Santo disse: para. Ele parou e escutou o José falando. Naquela hora o Senhor falou: leva ele para a igreja hoje. Ele: meu Deus, eu já estou um pouco atrasado. Leva ele. Ele pega o Zé, leva para casa. E ali o Zé toma um banho. Ele pega um paletó dele, dá para o Zé vestir e leva ele para a igreja. E ali, irmãos, ele chegou um pouco atrasado, mas ainda deu para ouvir a mensagem. Enquanto o pregador estava pregando, o Senhor foi trabalhando e o álcool foi saindo do seu corpo. Quando chegou no final, ele já estava consciente e ele ouviu o apelo que foi feito. Quem quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Naquela hora, ele disse: eu quero sair dessa vida. E o José aceitou Jesus. Quando terminou o culto, o irmão que o levou deu a Bíblia para ele. Diz: a partir de hoje é Bíblia de manhã, de tarde e de noite. Enche a tua mente e o teu coração da palavra para o Senhor trabalhar na tua libertação. E aí, meu irmão, primeiro era Bíblia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Dentro de um mês ele deu a Bíblia toda, de capa a capa. Zé estava cheio da palavra, batizado com o Espírito Santo. Eita glória. Sumiu no ambiente. Quando é um mês e 15 dias mais ou menos, ele vai passando pelo lugar onde ele tomava todas e caía. Aí alguém ficou olhando para ele e disse: será que é? Será que é? Não, deve ser parente. Aí chega o próximo almoço: tu sabe, tu me dá notícia do Zé, eu te achei muito parecido com ele, será que ele morreu, irmão? Aí ele olhou: ele morreu, e deu aquele sorrisinho de canto. Mas não é a morte que tu está pensando. Ele: eu não estou acreditando, é tu, Zé. É tu, Zé, Zé da Pinga. É tu, Zé da Pinga. Ele disse: Zé da Pinga não, rapaz, Zé da Pinga morreu há um mês e 15 dias. Eu agora sou Zé de Jesus. Eu estou cheio de Jesus na minha vida. Oh, glória! Aleluia. Eu disse: rapaz, que conversa é essa, moço? Para onde eu olho agora eu vejo as maravilhas de Deus. Sabe como é que aquele novo convertido, primeiro amor? Aí começou a pregar para aquele homem e outros foram se chegando. E as pessoas já querendo sair, já enjoados da conversa. Aí outro disse assim: ô Zé, já que tu está vendo sinal em tudo, me mostra um sinal de Deus aqui no relógio. O que é que ele queria dizer? Está na hora de parar. Aí ele disse: oxe, pois é no relógio que eu vejo a glória de Deus. Como assim, Zé? Quando eu olho para o eu lembro que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Quando eu olho para o 2, eu lembro, aleluia. Quando eu olho para o eu lembro que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Quando eu olho para o 2, eu lembro de Pedro e João na porta do templo, quando tinha um posto pedindo, e eles disseram: não tenho prata nem ouro, mas o teu Deus te dou. Em nome de Jesus, levante e anda. E quando eu olho para o 3, eu lembro que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eu olho para o 4, eu lembro dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando eu olho para o 5, eu lembro da parábola das 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 eram loucas, 5 tinham azeite e 5 não tinham, 5 subiram e 5 ficaram. Quando eu olho para o 6, eu lembro que Deus fez o mundo em 6 dias. Quando eu olho para o 7, eu lembro que no 7º dia ele descansou. Quando eu olho para o 8, eu lembro do menino Jesus sendo circuncidado ao 8º dia. Quando eu olho para o 9, eu lembro dos 10 leprosos, que 9 foram ingratos e só um voltou para agradecer. Quando eu olho para o 10, eu me lembro dos 10 mandamentos que o Senhor Deus a Moisés no Monte Horebe. E quando eu olho para o 11, eu
Eu lembro dos 12 apóstolos que um traiu, mas 11 permaneceram fiéis. Mas quando eu olho para o 12, o meu coração bate mais forte. Quando eu olho para o 12, eu sinto algo sobrenatural. E aquelas pessoas já estavam boquiabertos. É o que, Zé? É o que tu vê no 12? Quando eu olho para o 12, eu lembro da minha cidade, a Nova Jerusalém, que tem 12 muros, que tem 12 fundamentos, que tem 12 portas, e nas portas 12 anjos, e é para lá que eu vou. Aleluia, se coloca de pé com a permissão do pastor. Adora, adora, adora ele. Que calabaçou, se calamanara, se calamanara. Aleluia, aleluia, ele está aqui, viu? Ele veio sacudir a tua vida essa noite. Jesus Cristo é o mesmo. Só um segundo para terminar. Eternamente. Sabe quem ele é eternamente? Quem nós vamos conhecer é a imagem que João viu no Apocalipse capítulo 1. Ele glorificado. Seu rosto é como o sol ao meio-dia. Os olhos como chamas de fogo. Os pés reluzentes como que foram afinados em uma fornalha. Com a sua túnica está lá. Aleluia. Louvado seja Deus. Aquele que era, que é e que há de vir. O Todo-Poderoso. Levante suas mãos em nome de Jesus. Chega lá, quem entrou fraco nessa noite? Quem entrou caído nessa noite? Quem entrou enfermo nessa noite? Jesus Cristo é o mesmo! Oh, aleluia! Levante suas mãos, receba a graça de Deus. Deus falou nas mãos do teu povo, Pai. Coloca uma chama de fogo nas mãos desse povo, Senhor. Para queimar a enfermidade, para